Já parou para pensar que cada clique que a gente dá online pode valer ouro para os varejistas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em como essa nossa pegada digital está virando a maior fonte de receita para as marcas que consumimos. O jeito de comprar mudou radicalmente e a chave para tudo isso são os dados. Sabe aquela situação clássica? A gente acaba de pesquisar sobre alguma coisa e de repente anúncios daquilo aparecem em todo lugar. É exatamente disso que estamos falando. Os varejistas hoje estão literalmente nadando em um mar de dados. Mas o verdadeiro desafio é entender o que tudo isso significa de verdade. Não basta só coletar informações. O pulo do gato é conectar os pontos para entender quem está do outro lado da tela. E olha, os números não mentem. Um relatório da KPMG revelou que 54% dos varejistas que acertam na estratégia de dados veem os lucros aumentarem pelo menos 10%. Gente, isso é muita coisa. É a prova de que dados não são só papo de tecnologia, sabe? São sobre resultado financeiro real, palpável. Então, qual que é o segredo? Bom, é ir muito além dos números básicos. Pensa que é como criar um avatar super detalhado de cada cliente, entendendo não apenas o que se compra, mas o mais importante, por que se compra. Com tanta, mas tanta informação disponível, o que é que realmente importa? A questão não é espionar ninguém, longe disso. A ideia é entender o que move as pessoas, o que as inspira. É sobre transformar um monte de dados em uma conversa mais inteligente e relevante. No fundo, tudo se resume a 3 perguntas-chave. Primeiro, quem são essas pessoas? E aqui entra tudo, desde o histórico de compras até o perfil demográfico. Segundo, o que as motiva? É gente que busca promoção ou que cria tendência? E terceiro, como chegaram até a loja? Foi por um anúncio no Instagram, uma busca no Google? Cada pecinha desse quebra-cabeça é fundamental. E quando o varejista consegue juntar tudo isso e entende de verdade quem compra, aí a mágica acontece. Porque não é só sobre vender mais, sabe? É sobre construir um relacionamento. É sobre fazer a pessoa se sentir vista, valorizada, e é isso que faz ela voltar sempre. E isso não é teoria, já é a realidade. O Samir Desai, da Abercrombie & Fitch, fala sobre os dados primários, que, traduzindo, são as informações que os próprios clientes compartilham de boa vontade. Esse é o padrão ouro, porque são dados precisos que vêm direto da fonte e, claro, com consentimento. Vamos ver como isso funciona na prática. Uma gigante da lista Fortune 500 tinha um desafio enorme: como fazer com que os clientes continuassem voltando. A resposta, claro, estava ali, escondida nos seus próprios dados. E olha só o resultado disso, um aumento de 4 a 5% na conversão. Pode não parecer muito, né? Mas para uma marca desse tamanho, isso se traduz em milhões e milhões de dólares. É a prova de que a personalização compensa, e muito. Mas a história não termina no marketing, não. Os dados estão revolucionando toda a operação de varejo, dos bastidores, lá do estoque, até a vitrine da loja. A inteligência de dados otimiza tudo de ponta a ponta. E se prepara para esses números aqui. Reduzir custos de estoque em até 40%, isso muda o jogo completamente. Aumentar o giro de estoque em 3,5 vezes, isso significa mais vendas e muito menos desperdício. É uma vitória para todo mundo. E tudo isso impulsionado pela inteligência artificial. Agora, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Os varejistas não estão usando dados só para vender mais produtos. Eles estão usando os dados para criar negócios inteiramente novos, do zero. Então, sejam bem-vindos à era da mídia de varejo. Pensa assim, o site de um grande varejista é como um imóvel de primeira, super bem localizado. E agora, eles estão alugando esse espaço para outras marcas anunciarem. E o melhor, como eles conhecem nossos hábitos, esses anúncios são super, mas super direcionados. E não estamos falando de troco. 140 bilhões de dólares. Isso é mais do que o produto interno bruto de alguns países. É uma fonte de receita massiva que praticamente não existia há uns anos e que foi construída inteiramente em cima do ativo de dados. Ok, tudo isso é ótimo, mas por onde uma empresa começa? Não se trata só de comprar o software mais recente. É sobre construir uma base sólida, uma fundação inteligente para tudo isso. A KPMG define um plano de 6 partes. Precisa ter a estratégia certa, os processos e a tecnologia. Mas, o mais importante, precisa das pessoas certas, que entendam de dados. E claro, nada disso funciona se os dados não forem precisos e confiáveis desde o início. É aquele ditado, né? Se entra lixo, sai lixo. E aqui está a chave de tudo. A tecnologia é só a ferramenta. O verdadeiro foco tem que ser sempre em criar valor para o negócio. Não adianta nada ter a melhor tecnologia do mundo
se ela não ajuda a empresa a crescer e a servir melhor seus clientes. Mas tem uma última peça nesse quebra-cabeça, e talvez seja a mais importante de todas: a confiança. Porque sem ela, todo esse castelo de cartas construído com dados simplesmente desmorona. Este slide resume bem esse equilíbrio. De um lado, a promessa dos dados, experiências mais personalizadas, mais eficiência, novas receitas. Do outro, a responsabilidade, proteger a privacidade, ser transparente e manter os dados seguros. É uma corda bamba, e os varejistas que conseguirem se equilibrar nela serão os que vão vencer no futuro. Isso nos leva à grande questão. Como consumidores, estamos dispostos a trocar nossos dados por uma experiência de compra melhor, mais conveniente e personalizada? Não existe uma resposta fácil, mas é uma conversa que todos nós precisamos ter. Porque o futuro do varejo não está só nas mãos das empresas, está nas nossas mãos também.